Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar mais um programa Sala de Opinião e vamos continuar aqui falando de assuntos muito importantes na área de psiquiatria. E hoje recebendo 2 médicas psiquiatras em que participaram da segunda jornada de psiquiatria do estado de Rondônia, a doutora Andressa e a doutora Elis. As 2 foram conferencistas, participaram efetivamente da organização, do processo, pelo Núcleo de Psiquiatria de Rondônia e o sucesso foi muito grande. Nós hoje podemos dizer que foi a maior jornada do Brasil. No estado de Rondônia, um evento dessa natureza da área médica, eu acho que foi um dos maiores. Nós tivemos uma participação de mais de 1.400 pessoas inscritas na jornada de psiquiatria. E a felicidade nossa é muito grande nesse processo, porque organizar um evento de qualquer natureza não é fácil. Mas um evento da área de psiquiatria aqui no estado, dessa grandeza, né, da forma que foi organizado e superou todas as expectativas. Então hoje estamos aqui com a doutora Andressa e a doutora Elis. Bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, um evento dessa natureza para nós é fantástico no estado de Rondônia, né? Mais de 1.400 participantes inscritos. Convidados de fora. Com essa quantidade de convidados de fora, conferencistas de fora. Com certeza. Com a presidente nacional da Sociedade Brasileira de Psiquiatria aqui. Doutora Carmita. Foi sensacional. Acho que a expectativa para os próximos anos é que a nossa jornada só cresça, né? Achei que foi muito bom. Superou todas as expectativas. O que a senhora viu de positivo nesse processo, nessa organização desse evento, doutora? Para começar na chegada, né? Estava tudo muito bem organizado, todo mundo muito bem orientado, muitas pessoas ali dispostas a ajudar quem chegava. E assim, a qualidade dos slides, das apresentações, do conhecimento que foi passado também.
Isso foi uma coisa que acho que nunca teve aqui em Rondônia, né? E para mim, assim, superou as minhas expectativas, que eu já sou psiquiatra, já trabalho na área há algum tempo. Ainda assim, né, a gente consegue sempre trocar conhecimento, trocar experiência, e eu acho que isso é o mais importante de um congresso, de uma jornada, né? E uma organização como essa aqui dentro da universidade, eu acho que ficou sensacional, a expectativa é que isso aí possa se repetir nos próximos anos. Doutora Elise, a senhora, como é que viu todo esse processo? Nossa, realmente, assim, eu estou deslumbrada. Por quê? Porque eu estou nessa vida de psiquiatra, assim, comecei a minha jornada desde 2011, quando a gente entrou na residência. Então, eu frequento congressos desde 2011. E quando a gente decide praticar a nossa vida profissional num estado tão jovem e em crescimento como o estado de Rondônia, a gente fica assim um pouco, né, aquela dorzinha no coração, mas aí a parte científica, né, que a gente está tão acostumado quando a gente mora em outros locais, em outras cidades, outros centros maiores. E a parte científica, daí quando a gente precisa, a gente quer, a gente tem que sair daqui. E assim, nesses últimos 3 dias eu estou assim super feliz e encantada, porque no nosso próprio estado a gente está tendo essa troca de informações, os nossos palestrantes trouxeram informações riquíssimas para o nosso conhecimento mesmo, profissional. E aqui dentro de casa, a gente pode almoçar ali em casa. A gente não precisou comprar passagem aérea, né, Andressa? E hoje eu estava até comentando em casa com os meus pais, falando, gente, eu não vejo a hora de chegar o próximo do ano que vem. Já estou cheia de expectativas. Mas olha, doutora Paris, eu estou assim, extremamente feliz, porque isso está acontecendo no meu estado. Obrigada. E eu confesso também que estou muito feliz de tê-los, né? Obrigada, não só vocês, mas essa imensidão, né, de pessoas aqui presentes nesse processo de atualização, de troca de conhecimento. Hoje eu acordei triste, eu falei, gente, amanhã eu vou acordar e não vai ter jornada mais. E a gente fica esperando ansioso para o ano que vem. Né? Obrigada, doutor, por proporcionar para a gente esse momento, essa vivência. Isso está sendo fundamental, assim, para a gente que é daqui de Rondônia. Às vezes é um estado o norte, às vezes ele é tão esquecido, né? Uma área que ninguém quer vir, ninguém, né, tem um problema da passagem aérea, deslocamento, o acesso. Mas, assim, a gente contou com palestrantes de fora, a gente contou com pessoas, né, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas, entendeu? Então, isso aí que foi fundamental, foi muito bacana. Ano que vem, a gente espera convidar mais pessoas, que mais partes do Brasil também estejam aqui presentes, não é verdade? Uma coisa interessante é que houve uma diversidade do nosso sistema. Nós conseguimos ver a psiquiatria desde da geriatria, a infantil, né, aos problemas de drogaditos, né. A abordagem psicodinâmica foi bastante enfocada. A gente não ficou só na psiquiatria médica em si, mas a gente conseguiu ver toda a parte psicodinâmica também bastante enfocada nas mesas, que é a tendência, né? E nossa, tá bacana, tá bem legal. Uma coisa que nos impressionou bastante também, esse número de inscritos, né? E a conferência da doutora Carmita, né, que é nossa presidente nacional. Foi aplaudida de pé. Como é que a senhora vê um processo desse? Uma presidente nacional de uma entidade tão importante como a nossa, vir aqui em Rondônia, talvez não estivesse esperando tanto, né? Exato. Ela se então uma multidão dessa aplaudindo ela de pé. A gente até conversou depois. Ela se surpreendeu com o povo de Rondônia, o nosso empenho. Ela, acho que saiu daqui realizada, né? E para nós a palestra todo mundo gostou, impressionou desde os leigos até os psiquiatras, até o pessoal que já tem uma formação em saúde mental. Foi uma palestra, assim, sensacional. Foi muito legal. Qual a sua visão, doutora Elise? Nossa, a doutora Carmita, assim, ela dispensa comentários. Quem não conhece, ela é especialista em sexualidade. Então, já começa pelo tema, né? Que é um tema que desperta muita curiosidade e muito interesse. E ela tem uma maneira de abordar um tema tão sério, tão importante e com tantos tabus ainda, de uma maneira tão leve, suave e até descontraída, mas não deixa em nenhum momento de trazer a parte científica real e o funcionamento mesmo e as disfunções, compartilhando com a gente tudo que se tem de mais atual.
Então foi maravilhoso, a gente ficou assim, nós estamos até fazendo o nosso próprio merchan, né? Nossas fotos com a doutora Carmita, né, doutora Andressa? Eu já conheci a Carmita também, que eu já acompanhei ela lá no Instituto de Psiquiatria na USP, e sempre foi uma mulher que eu admirei, mesmo antes de se tornar presidente da ABP, né? Então, assim, ela é minha inspiração, acho que da maioria das mulheres psiquiatras, né? A gente tem a Carmita como uma grande inspiração pra gente, e a palestra dela foi incrível. Discutir sexualidade, doutora, né? É algo que realmente, como você falou, sempre foi um tabu, né? Falar em sexo não é algo muito fácil, devido à família, à tradição, uma série de preconceitos, apesar de ser algo cotidiano, normal, mas que se cria um tabu muito grande para se falar sobre isso. E mulher, falar de sexo numa conferência, uma jornada como essa, e com aquela multidão aplaudindo a doutora Carmita de pé, eu acho que ela realmente saiu daqui muito feliz. Com certeza. Como que é falar sobre sexo para a senhora? Olha, a gente vai, na experiência clínica, né, a gente vai desestigmatizando um pouco isso, né, que a sociedade, nós mulheres, a gente cresce, né, acreditando que, né, aquela vida e tal, de princesa e disso e daquilo, então existe um certo tabu, né, na questão da mulher falar sobre sexo, imposta pela sociedade, até às vezes, né, por alguma doutrina, alguma religião, então tem uma certa restrição. Mas para nós, assim, da área médica, é um pouco mais, a gente precisa abordar isso, porque o sexo, ele faz parte da qualidade de vida. Cotidiano, né? A doutora Carmita mesmo colocou na palestra dela, o sexo, ele é um dos 4 pilares, né, além do trabalho, da família, do lazer, o sexo está ali também. Então a gente precisa abordar isso, a gente precisa falar sobre isso, porque faz parte da saúde mental também das pessoas, né? Eu acho que é isso. E sua visão, doutora? Na verdade, a nossa face, para a nossa interface, fica mais fácil, né? Porque nós estamos do lado de cada mesa, né? Então faz parte também do nosso dia a dia profissional. A gente precisa lidar com isso todos os dias e para mim nunca foi nenhum problema, mas a gente vê com o próprio paciente, né? E principalmente ele chega com toda aquela carga de preconceitos estabelecidos na vida dele, ao longo da vida dele, e a gente precisa de acessar também essa face. São vários fatores que estão relacionados. Quando chega o paciente até o psiquiatra, ele chegou disfuncional. E ele não ficou disfuncional da noite para o dia e nem por um motivo só. Então, nós somos meio que investigadores. A gente vai em todas as áreas. E a sexualidade é tão importante quanto o trabalho do paciente para nós, para entendermos o processo psíquico dele. Então, para nós, assim, já um pouco mais tranquilo. Mas imagino que também na jornada, né, doutor, nós tínhamos muitos acadêmicos que ainda estão nesse processo de formação. E então, para eles, acho que foi muito interessante essa visão bem descontraída e mais leve, que a doutora Carmita ela tem esse poder, né, de tornar um tema tão sério, tão cheio de tabus, uma coisa bem descontraída, bem leve. Então, acho que para os acadêmicos já foi o primeiro passo, né? Uma coisa que já aconteceu com a gente há bastante tempo, né? A gente já quebrou isso bastante. E para os alunos, eu acho que tenha sido mais importante ainda, para eles começarem a ver, opa, tranquilo, beleza, a gente precisa abordar isso aí e não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove.
Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã. Os obstetras de amanhã. Os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com Sala de Opinião. E aqui com a doutora Elise e a doutora Andressa, falando sobre psiquiatria, do sucesso que foi essa jornada. Doutoras, a doutora Carmita, antes da palestra, ela estava um pouco assim, preocupada. Ela falou, doutora Aparício, eu posso ser realmente falar? Eu não vou ter problema? Porque nós estávamos transmitindo direto para todo o Brasil, a palestra dela e para o estado de Rondônia através da rede TV, de televisão e da TV NET, né, o canal 10 também, que é a TV Porto Velho, para todo o Brasil. E ela falou, posso? Eu falei, lógico, doutora, a senhora vai ter uma importância muito grande, é um assunto em que todo mundo gostaria de debater e existem os preconceitos, lógico, e ela sabe colocar muito bem. Eu acho que ela saiu daqui realizada e nós também realizados com a presença dela. Como foi, doutora, participar desse processo? Olha, a doutora Carmita, assim, eu já tinha ela como uma referência, né? E aí poder ver na expressão dela, assim, uma sensação de satisfação, demonstrando que estava realmente feliz e realizada, e poder ainda me aproximar dela e a gente trocar até, falar de casos clínicos, de experiências clínicas, isso para mim foi assim, uma oportunidade tanto. Até queria agradecer você, doutor, por proporcionar isso pra gente. Que bom. Né? Eu acho assim que foi uma experiência incrível para todo mundo, né? Participar dessa jornada tem sido assim algo fantástico para todos nós, né, doutora? Sim, com certeza. E a senhora, doutora, participar dessa jornada, como é que está sendo? Olha, assim, não tem nem como descrever, né? Igual eu falei no primeiro dia, na primeira palestra, eu nasci em Rondônia, sou rondoniense, minhas filhas nasceram aqui. Eu fiz faculdade de medicina aqui, daí minha formação em psiquiatria antes nós não tínhamos aqui, né? Tive que sair daqui de Rondônia, mas retornei, escolhi esse estado para continuar minha carreira. E de repente, como eu já tinha falado, né? De repente, eu poder me atualizar e aqui mesmo, indo almoçar lá em casa, né? Você sair de casa foi super legal. Lá no Congresso Brasileiro que sempre a gente vai, né? Tem as palestras da doutora Carmita. Muito distante, né? Não, e já se encerram rapidamente. Se você não chega uma hora antes, você nem pega lugar, você nem consegue. Doutora Carmita lá na frente, né? Nós aqui, no nosso cantinho. E aqui, na jornada, nós estávamos lá, né? Com ela, tão próximas, assim, discutindo os nossos casos com ela, foi, assim, impagável. Doutora, a formação da senhora se formou onde? Eu sou da 3ª turma de medicina da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou do interior, né, de Cacoal, na verdade. Fiz toda a minha vida escolar foi lá. Depois eu vim, logo que abriu a universidade aqui em Rondônia, daí eu vim para o curso de medicina e depois fui para fazer psiquiatria lá em Brasília. Em Brasília, fiz em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. Né? Fui residente mesmo do Hospital das Forças Armadas. Você era tenente, doutor?
Não, nunca fui militar. Fui muito assediada, né? Mas eu não tenho a coragem da doutora Andressa, né? A doutora Andressa é capitã, né? É, a doutora Tenente, tenente. ainda é. Doutora Andressa é corajosíssima, eu não tenho toda essa coragem. Mas eu morava no Hospital das Forças Armadas mesmo. O último andar, lá são 12 andares, o último andar é a residência dos residentes. Nós morávamos lá, morei os 3 anos dentro do hospital. Acho que vão ter que bater continência para ela também, Não, imagina. Eu falava, né, doutor, que assim, eu não poderia ser militar porque eu sou meio que impulsiva e assim, respondo muito ao pé da letra, né, no meio militar. A gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, né? A gente tem que... Então tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu tinha medo, né? Então melhor não. Doutora Andressa, a formação da senhora? Eu fiz faculdade em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Eu fiz a Uniderp lá, que é a Universidade para o Estado de Desenvolvimento do Pantanal. E aí depois eu fui fazer minha residência médica no Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, né, que é a residência do município de lá, do município do Rio de Janeiro. E foram 3 anos assim, de muito aprendizado. Aí depois eu entrei para a Escola de Saúde do Exército, que é lá no Rio de Janeiro mesmo, então foram 9 meses de treinamento militar, mais voltado para atividades militares, mas tem uma parte também de monografia, de conclusão de curso, que eu consegui abordar a psiquiatria ali dentro. E aí depois eu vim transferida para cá, foi a minha primeira cidade depois da entrada na vida militar, foi a minha primeira cidade. Emergência psiquiátrica, as duas trabalham na emergência, né? São 2 profissionais psiquiatras que trabalham na emergência psiquiátrica. Me fala desse serviço, doutora. As duas vão falar desse serviço. E o que é emergência psiquiátrica? Porque esse é outro também dilema, né? As pessoas não sabem até onde vai, né? Nós não sabemos, de uma forma geral, até onde vai uma emergência psiquiátrica. Existem a gente fala em emergência psiquiátrica quando o paciente está numa condição que o coloca em risco iminente de vida ou risco social, né? Não necessariamente é um risco de vida, mas aquele paciente está numa situação de vulnerabilidade, está numa situação de rua, está numa situação de se colocar em risco na rua. Então, isso se trata de uma emergência. E tem também os casos de urgência, que a gente também atende. São mais as crises de ansiedade, os episódios depressivos, onde existe ideações suicidas, que a gente vai ver depois os diversos graus, né? Então, existe a emergência e as urgências. E lá a gente trabalha no Hospital João Paulo II, né? É a referência aqui do estado de atendimento de urgência e emergência de todas as cidades de Rondônia, né? A gente recebe e a gente avalia o paciente e aí a gente verifica se é necessário uma internação, se dá para fazer um acompanhamento ambulatorial, né? Ou se dá para, de repente, a gente dar seguimento a esse tratamento via CAPS, né? A gente faz esse trabalho lá. Doutora, fala um pouquinho também. Pois é, né? Nós trabalhamos praticamente o único serviço de emergência mesmo que nós temos aqui no estado de Rondônia, ele fica dentro do Hospital João Paulo II. Ah, mas lá é um hospital clínico, não é um hospital psiquiátrico, exatamente, né? Nós temos hoje essa política de inclusão do paciente, então ele é um paciente como o outro. É lógico que tem as peculiaridades dele, que é um paciente que muitas vezes pode estar agitado, e a gente tenta lidar com esse paciente da melhor maneira possível dentro da nossa unidade. Muitas vezes, não é porque o paciente ele está no dito surto, como se fala popularmente, que ele vai ter que ficar internado meses, ter uma internação psiquiátrica. Muitas vezes a gente consegue identificar, levantar a primeira hipótese diagnóstica e a gente consegue estabilizar o paciente, às vezes 1, 2, 3 dias no máximo. A gente tem mantido muitos pacientes lá, a gente consegue estabilizar e evitar uma internação psiquiátrica, que é algo mais que a gente vai deixando mais para quando não tem outras possibilidades. O que a gente pode estabilizar e devolver o nosso paciente para a casa dele, para o convívio familiar e para o acompanhamento psiquiátrico a nível ambulatorial, a gente tem lutado muito, tem trabalhado nessa direção, lá na nossa emergência. Doutora Andressa, quais os principais casos, quais as principais patologias dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, em que se procura a emergência? A gente tem os transtornos orgânicos, né, que é fundamental a gente falar aqui, porque são quadros que a gente
pensa muito que o paciente está surtando, que ele está num quadro de agitação, mas na verdade existe uma outra condição clínica por trás desse quadro que a gente tem que ficar atento, porque essa condição pode matar, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem um familiar em casa, um idosinho, né, um avô já, e aí de repente ele começou a ficar mais nervoso, não dormir à noite, ficar andando pelos cantos, falar coisa com coisa, um discurso meio desconexo. A família sempre leva pra gente, né, e relata isso. E aí, chegando na emergência, a gente pede os exames, vai fazer a investigação clínica daquele paciente, ele nunca teve história de uma doença psiquiátrica, de tratamento psiquiátrico. Quando a gente vai ver, né, tem uma condição clínica associada, por exemplo, a infecção urinária, que é muito comum no idoso, e aí faz esses quadros de alteração do nível de consciência, que a gente chama de delírio, né? Então, esses quadros confundem muito com agitação psicomotora de causa psiquiátrica. Então, é importantíssimo a gente fazer uma boa investigação clínica primeiro, antes de tratar como se fosse um paciente psiquiátrico, antes de dar, né, medicação psiquiátrica. A gente precisa descartar essas outras causas que levam realmente ao risco de morte. Né? Existe uma grande preocupação entre todos nós. Muitas vezes uma agitação psicomotora as pessoas confundem, está com problema mental. E não é, né? Tá relacionado ao problema clínico. E muitas vezes se faz uma conduta errada e leva esse paciente a uma complicação muito grave, né? Exatamente. E até óbito. Exatamente. Exatamente, essa é a justificativa da maneira como se organizou o serviço psiquiátrico aqui em Rondônia, né? Mas se o paciente é psiquiátrico, por que ele já não vai direto para o hospital de base, onde é feita a internação? Todo mundo, até os próprios profissionais de saúde questionam muito isso, mas nós estamos sempre debatendo isso, porque o paciente, antes de ter um transtorno mental, ele é um ser humano e tem a parte orgânica dele. E o que vai matar, o que é potencialmente letal, são as disfunções orgânicas. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que provar que aquele paciente ele está bem do ponto de vista orgânico. E lá na nossa emergência, nós temos acesso a todos os especialistas e é por isso que a gente orienta. O paciente, independente do que ele está tendo, ele passa por lá primeiro, nós vamos investigar, nós vamos chamar os outros especialistas, as outras áreas para olharem o paciente. A gente está tranquila de que o paciente, da parte orgânica está bem, a gente vai dar sequência, ou às vezes a gente já começa conjuntamente, né, doutora Andressa, a abordagem psiquiátrica. E daí a gente vai de maneira um pouco mais tranquila. Uma das coisas interessantes é que eu sempre tive muita dificuldade de tentar explicar aos prefeitos, ao secretário de saúde, ao agente de saúde, que não é só encaminhar diretamente para o ponto-socorro, ou para o João Paulo II, o hospital de base, para a clínica do hospital de base. E há uma insistência muito grande nisso. E se faz muitas vezes, quando acontece, muitas vezes acontece errado. O paciente está com problema clínico, faz uma agitação psicomotora e o prefeito, ou se não, o secretário de saúde, ou o agente de saúde, quer encaminhar, não quer passar pelo pronto-socorro para fazer uma avaliação mais profunda e quer levar direto para o hospital de base. Isso complica, e muitas vezes complica a vida de não só do médico, mas também do paciente. Como é que está esse caso ainda? Continua ainda muitas vezes insistindo nesse processo? Nós observamos lá todos os dias, o pessoal do interior tem um pouco de resistência quanto a isso. Eu não sei se como esse tipo de informação tem sido passado para os profissionais de saúde do interior. Eles chegam muitas das vezes, né? Doutora, a gente foi parar lá no hospital de base com a nossa ambulância, mas falaram que a gente tem que passar aqui primeiro, só para pegar um papelzinho. Falo, opa, não é só pegar um papelzinho, né? Eles acham que assim, é uma frescura. Mas não, né? Porque nós, antes de sermos psiquiatras, somos médicas e a gente bate o olho naquele ser humano. A primeira coisa é olhá-lo como um corpo clínico, um corpo físico que tem alguma coisa por trás que não está bem. Então, vamos ver o que eu preciso investigar, que exame eu preciso fazer. E às vezes não, às vezes a gente colhe a história fundamental, já que esse programa eu acho que para todo mundo, né? Todo mundo vai assistir. E como é muito comum, sempre venham com familiar. A gente tem uma grande dificuldade quando o paciente vem sem familiar. Porque o paciente, quando ele está desorganizado, ele está em uma crise, num quadro de um surto psicótico, as informações mais objetivas a gente não consegue colher com ele. E a gente precisa muitas vezes dessas informações. Elas vão nos direcionar o que fazer com esse
esse paciente, o que é mais urgente, o que é mais emergência naquele momento. E o acompanhante é fundamental. Dentro da psiquiatria, o acompanhante ele é de fundamental importância. Então, vai mandar alguém para cá, serviço social, por gentileza, solicita um acompanhante, alguém do convívio do paciente, alguém que saiba informações sobre a história daquele paciente, que para nós faz toda a diferença ali na emergência. Doutora, muitas vezes eu sou da família de uma pessoa que fez uma primeira agitação psicomotora, fez o primeiro surto, e eu não sei como lidar. Eu sou do interior, naquele local eu não tenho um especialista. Qual o procedimento que eu devo fazer? Por exemplo, se eu moro lá em Cabixi, se eu moro lá em Costa Marques, se eu tenho uma dificuldade nesse sentido. Primeira coisa é procurar qual é o posto de saúde mais próximo. O posto de saúde mais próximo ele vai poder orientar, né, os agentes comunitários de saúde até o médico clínico a uma primeira abordagem. Né? Ele vai poder identificar o que está acontecendo com esse paciente, né, avaliar, coletar uma boa história clínica, de repente até começar alguma medicação se for o caso. E aí, detectando o problema, né, se for realmente de origem psiquiátrica e necessitar de uma internação, de uma avaliação de urgência, existe também a possibilidade de fazer a transferência aqui para o Hospital João Paulo para avaliação e aí, se verificada a necessidade de internação, a gente interna. Né? Doutora Elisa, eu sou de Porto Velho e acabei de ter um surto na minha família e eu preciso de tomar providência. Qual é a primeira providência que eu tenho que tomar, se eu estou com agitação psicomotora em casa e eu não sei como fazer, eu não tenho as informações necessárias, o que eu devo fazer? Na verdade, esse primeiro atendimento, geralmente, pela organização do serviço de saúde, ele busca a UPA, né? Lá nós temos os profissionais bem qualificados e eles rapidamente detectam, né? É um caso mais, uma emergência, eles já mandam prontamente para nós lá no hospital. E por quê? Lá será onde nós faremos esse descarte entre causa orgânica e causa psiquiátrica. E é isso que vai ser muito importante na sobrevida desse paciente, né? Os pacientes que têm risco ou não. Então, a família procura primeiro a UPA, né? E a UPA encaminha para a gente. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com o Sala de Opinião, aqui com a doutora Andressa, a doutora Elis, falando sobre a atenção ao paciente psiquiátrico. Doutora, o que fazer, né? A família, uma das coisas mais importantes de todo esse processo é a família, né? E muitas vezes essa família não tem aquela atenção que nós precisamos para a recuperação desses pacientes. E o que fazer no surto? Primeira coisa, assim, em casa, né? Não confrontar o paciente, ele está com uma ideação delirante, ele está, né, desorganizado, o pensamento está delirante, então ele está acreditando em coisas que não existem, às vezes ele está vendo coisas, então assim, não confrontá-lo, não falar assim, isso aqui não existe, isso aí você não está vendo não, né? Então assim, isso é importante, a gente não pode assumir essa postura de confronto em frente ao paciente, né? Não tentar também entrar em confronto físico com esse paciente, né? Tentar isolá-lo de uma maneira segura, em locais que não tenham muitos objetos assim, né, que possam oferecer risco, e chamar a equipe do SAMU, né, de assistência médica imediata. E aí, dali então, o SAMU pode levá-lo até a UPA mais próxima, até o posto de saúde mais próximo, para fazer o primeiro atendimento desse paciente, né? Uma coisa complementar, doutora? Na verdade, a família, dentro da psiquiatria, a família é peça fundamental, né? Nós contamos nós precisamos desse apoio, né? Até mesmo pela questão de vinculação, nós conseguirmos acessar esse paciente, porque o que diferencia, eu acho que o psiquiatra dos outros médicos, das outras especialidades, é essa capacidade de vinculação, que nós somos treinados desde o início a vincular com o paciente. A partir do momento que você vincula, que você consegue acessar o seu paciente. Ele está delirante, mas ele continua sendo um ser humano. Muitas vezes as pessoas, assim, com o preconceito, a gente lida muito com o preconceito de todas as áreas. Da família, do profissional de saúde, que não é específico da psiquiatria. Não, doutora, mas ele é inteligente, ele sabe tudinho, isso aí é coisa da cabeça dele. Então não é uma doença, muitas vezes, da inteligência, né? A gente não tem nenhum comprometimento cognitivo do paciente, a gente tem comprometimento de outras funções psíquicas, né? Da senso-percepção, do pensamento. A maioria das vezes as psicoses são doenças que tem um distúrbio no pensamento, né? Na forma como o pensamento se organiza, que não tem nada a ver com a cognição, com a inteligência do paciente, com a orientação dele. Ele estará orientado, ele sabe quem é ele sabe onde ele está, mas só que o delírio não faz com que não permite com que ele entenda a necessidade do tratamento. E ele se sente afrontado, a maioria das vezes, né? Se sente afrontado e agredido. Então, o que a gente precisa? Quebrar essa cadeia para que ele não se sinta agredido e que nós estamos ali para ajudá-lo. A gente só quer ajudar. Né, a gente tem tentado muito esse tipo de abordagem lá na emergência. Eu tenho um paciente extremamente agitado, muitas vezes violento, e a mensagem que eu tenho que deixar bem clara para ele, o familiar e toda a equipe, de que a gente está ali só para ajudá-lo. Né? Mas eu não preciso de ajuda. E a gente vai aos poucos construindo isso e mostrando para ele que ele está precisando de ajuda e que vai ser bom para ele. Né? Esse é o nosso enfoque. Doutora, um dos problemas graves que se passa numa família quando se tem uma agitação psicomotora em casa é a falta de orientação. A família fica toda desestabilizada, não sabe como proceder e se cria um tumulto muito grande. E muitas vezes a família não consegue ajudar esse paciente. Essa situação que é criada por uma agitação psicomotora em casa, qual a primeira conduta que eu tenho que fazer se eu estou em casa, sozinho, com um paciente que faz uma crise psicomotora? Uma agitação. Então, é um pouco isso, tentar isolá-lo, mas não deixá-lo sozinho, isolá-lo, deixar num ambiente seguro, né?
num local seguro, onde não tenha muitos objetos, muitas coisas que possam oferecer risco, né? E tentar não confrontá-lo, se ele estiver muito agressivo, não chegar muito próximo, tem que manter uma distância de segurança ali, tentar chamar mais pessoas, né, para ajudar ali naquela contenção de espaço que a gente faz. A gente não vai fazer uma contenção física nem mecânica, mas nós podemos contê-lo ali, né, naquele local ali, até que o serviço de emergência chegue e possa ajudar esses familiares a fazer uma contenção física, uma contenção mecânica, se for necessário. Como que vocês estão vendo o consumo de droga no nosso estado, drogas ilícitas? Na verdade, é algo assim que a gente não consegue nem mensurar. A parte estatística, a gente não tem muito esse controle estatístico aqui no estado, mas está disseminado, né? Nós temos assim, e cada vez mais acometendo a população mais jovem, né? E de todas as classes. A gente recebe lá pacientes de todas as classes. A gente está no serviço do SUS, mas a gente recebe de todas as classes, filho de todo mundo. Não é só o pessoal da classe mais desfavorecida, porque como a gente não tem outro serviço de emergência particular, nós somos o único, então a gente recebe o filho de todo mundo lá, né? A gente recebe todo mundo lá. E todo mundo é ser humano igual. E está disseminado em todas as classes. E realmente nós temos visto um comprometimento, assim, é uma tristeza. É uma tristeza. Qual a sua visão, doutora? Nós somos um estado de fronteira, né? Então, isso por si só, a gente já tem essa particularidade da entrada das drogas aqui, né? Da passagem das drogas e tudo ser mais facilitada, né? E enfim, a gente tem pegado muitos casos lá no Hospital João Paulo, das fronteiras mesmo, Guajará-Mirim, né? Casos de psicose, primeiro episódio psicótico, porque essas drogas, elas levam, né, muitas vezes a quem já tem uma propensão, uma disposição genética, a deflagrar quadros de psicose franca mesmo, né? E aí o paciente chega, ele faz uma agitação, agitação psicomotora, fica desorganizado e, fundamental, ele não tem juízo crítico, ele não sabe que aquilo está sendo prejudicial, né, para a saúde dele. Muitas vezes adolescentes que a gente tem pegado, episódios de automutilação, de ideação suicida, tentativa de suicídio. A droga, ela deixa esse sistema muito mais impulsivo, né? Então, o adolescente, o jovem que já tem a impulsividade, né, ali, o sistema neuronal ainda em desenvolvimento, quando associa a isso o uso de drogas, essa impulsividade, ela triplica. Né? Então, facilita muito mais os quadros psiquiátricos a serem deflagrados, né? Um surto psicótico, uma depressão, né? Enfim, em várias outras causas. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem
E isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião e falando sobre emergência psiquiátrica, né? Pacientes agitados, foi encaminhado para o CAPS, teve atenção no CAPS, né? E agora, doutora? Na verdade, assim, o quadro de agitação, uma emergência psiquiátrica, eles são levados à emergência, estabilizou o quadro, a gente vai classificar se tem indicação ou não de internação psiquiátrica, o paciente será conduzido para internação psiquiátrica. Muitas vezes nós mantemos lá na própria emergência que a gente sabe que o quadro se estabilizará nos próximos dias, então a gente evita essa internação mais complexa e a gente estabiliza. Pronto, vimos que o paciente já está em condições de receber o tratamento em casa e manter o acompanhamento pelo CAPS, né? E aí que entra a chave, né? Porque até ali está dando tudo certo, só que aquilo só vai continuar dando certo se nós contarmos com o apoio familiar, né? E nós temos uma grande dificuldade com relação a isso. Por quê? É um paciente que é difícil? Ele não quer tomar o remédio. Imagine você se sentindo bem, achando que você não tem problema nenhum, e alguém que você nem conhece passa um remédio que tem efeitos colaterais, que não são medicações, que são boazinhas, né? Elas têm o efeito benéfico, claro, mas elas também trazem alguns efeitos colaterais. Então, ninguém quer se sentir um pouco mais sonolento, dependendo da medicação, um pouco mais constipado, dependendo da outra medicação, e o paciente ele não quer tomar. Aí vai entrar a peça fundamental, o apoio familiar. O nosso tratamento, se a gente não tiver esse apoio familiar, a família que acompanha nas consultas, porque marcar consulta, aguardar, são muitas pessoas lá no CAPS, é incômodo, ninguém quer. Então, eu preciso dessa rede, desse apoio que vai ajudar o paciente a incentivá-lo e também fiscalizar o tratamento. Porque o que acontece? As famílias delegam o tratamento ao paciente. E isso é importante também, porque chega a certo momento que o paciente ele vai readquirindo a autonomia dele, né? E faz parte do processo de tratamento que o paciente lide com o próprio tratamento. Só que... Mas tem 2 semanas, por exemplo. Tem 2 semanas, doutora, que o fulano está estranho. E a gente vai ver, mas quem que está administrando a medicação? Ele mesmo que está cuidando da medicação. Daí vai ver, os comprimidos estão todos lá no guarda-roupa escondidos, né? Então, a gente fica muito nessa interface, né? Devolver a autonomia para o paciente, que é fundamental, mas também até que ponto eu não tenho que ter esse apoio familiar para que esses deslizes não aconteçam, que são próprios dos transtornos mentais. Doutora, como se muitas vezes a família, nós medicamos o paciente e por um acaso, há impregnação desse paciente impregnado. E a família fica muito assustada, muito apavorada com aquele quadro, né? Qual é o procedimento dessa família? A impregnação, ela é um sintoma, um efeito, uma reação que pode dar com os antipsicóticos, né? Todos eles podem causar, em maior ou menor grau, algum efeito de impregnação. Então, o paciente, às vezes, ele fica mais rígido, ele fica com alguns tremores, né? Ele fica um pouco mais isolado, ou até pode dar reação de acatesia, por exemplo, onde ele vai ficar numa agitação psicomotora intensa, que até confunde, muitas vezes, com os quadros de agitação, né? Então, fundamental procurar o médico, né, que fez a prescrição dessa medicação, na verdade, o médico assistente, né, que vai cuidar daquele paciente. Então, muitas vezes, aqui em Porto Velho, são os médicos dos CAPS, né, que vão fazer essa assistência de prescrição de medicação, de acompanhamento do paciente, porque isso tem tratamento. Até os sintomas de impregnação, eles têm tratamento. Hoje em dia, a gente já tem alguns comprimidos, algumas outras medicações que ajudam a anular um pouco esse efeito.
Então não é motivo para parar o tratamento, para desistir, para o familiar falar que o remédio não está ajudando, tá vendo? Tá piorando, tá piorando, parece que piorou, né? Então é um pouco isso, a gente ter calma, porque muitas vezes aquele paciente nunca tomou aquela medicação, então nós temos que observar, nós temos que ver como ele vai reagir. Tem pacientes que vão reagir muito bem, tem outros que já vai precisar trocar o antipsicótico, associar alguma coisa para aliviar um pouco esses sintomas, né? Então a gente vai vendo de paciente para paciente como vai ser a resposta. É igual remédio de pressão, né? Às vezes a gente se dá com um remédio, não se dá com outro, né? Isso é comum, né? Da particularidade de cada indivíduo. Então só observando e acompanhando a gente vai poder saber como que vai ser a resposta daquele tratamento. Alguma coisa, doutora, com relação a isso? A psiquiatria, ela tem uma questão que é fundamental, é a psicoeducação, né? Por que a consulta psiquiátrica é tão demorada? Nos consultórios, né? Até mesmo lá na emergência. Gente, consulta de emergência, ela é rápida, só que até a nossa consulta psiquiátrica da emergência, ela é um pouco mais demorada, porque tem que se fazer a psicoeducação. O que é a psicoeducação? Eu tenho que explicar para aquele paciente, para aquele familiar, por mais desorganizado que ele esteja, ele tem direito de saber o que ele vai tomar e o porquê que ele está tomando aquilo. E a gente tem tomado cuidado de sempre... A primeira vez que o paciente vai tomar essa medicação, um antipsicótico, eu tento deixar bem claro para o familiar, olha, pode acontecer isso, uma pequena porcentagem da população, isso acontecerá, e para que não haja o pânico, né? Porque se você está preparado para que algo de estranho possa acontecer, então você já não gera tanto aquele pânico, aquele desespero. Sim, a doutora falou que poderia acontecer. E o que eu tenho que fazer se acontecer? Então, todas as vezes que a gente vai começar lá, o paciente não é um paciente usual, é o primeiro surto, tal. Primeira vez que ele vai usar um antipsicótico, a gente já explica para o familiar, por isso que o familiar é tão importante. A gente precisa de alguém da convivência com o paciente, alguém que vai estar ali mais perto, porque se começar a aparecer, para não gerar todo aquele pânico e para que o que tem que ser feito seja feito o mais breve possível. Leva o paciente, a gente vai ver se é caso de troca de medicação, de associar alguma outra, qual é a abordagem para cada caso. Doutora, nós sempre tivemos muita dificuldade aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, da internação psiquiátrica infantil, né, que é um problema grave e difícil de lidar com a família, né, difícil de lidar com esse paciente. A visão de vocês sobre isso? Eu sei que vocês não são psiquiatra infantil, mas é um problema que todos nós enfrentamos. Na verdade, se houver uma indicação de internação psiquiátrica, né, nesses casos, a gente conta com pouquíssimos leitos. O hospital de base tem 2 leitos, né, da ala psiquiátrica para pacientes, criança e adolescente. Então, isso restringe um pouco, né? Mas quando a indicação é a internação, a gente tenta estabilizar, tenta, né, ver quais são os sintomas-alvo daquele adolescente, daquela criança, tenta abordar de uma maneira que alivie um pouco aqueles sintomas para poder retomar lá o convívio, ao convívio da família, ao convívio social, né? Mas existe essa dificuldade aqui com a internação de adolescentes no serviço público, né? E se torna difícil para a gente, né? Bem difícil, muito difícil. Bem difícil. Mas estamos quase chegando ao final de Sala de Opinião. Eu não sei quantos minutos faltam, mas que o pessoal está dormindo ali, não estão passando para mim, né? Mas falta pouquinho para terminar o programa, mas agora vamos voltar à nossa jornada, né? O que esperar para o ano que vem, doutora? Agora que a gente, né, já passou por essa jornada desse ano a outra, e a gente vai só crescendo, vai só aumentando. Então, a expectativa para o ano que vem já está imensa aqui, né? Trazer mais palestrantes de fora. Se cada um de nós se comprometer a trazer um palestrante de fora, né, já vai dar um ganho enorme para a nossa jornada, vai ter gente de todo o Brasil aqui, né? E com certeza nós vamos nos tornar referência nisso, né, doutor Paris? Já passamos a ser referência, né? Com certeza. Já nos tornamos. Até que, Elis. A cabeça está fervilhando, né? Já estou pensando assim, gente do céu, as próximas reuniões, já estou começando a pensar nos prováveis temas, né? Nós fizemos, igual o doutor Aparício falou, nós conseguimos abordar do básico até o mais complexo. A gente conseguiu passar um pouquinho por cada área da psiquiatria, porque tem-se a visão de que a psiquiatria só trata
doido, né? Não é, na psiquiatria é vasta, ela abrange muitas áreas. A gente conseguiu dar uma pincelada, né, em quase todas as áreas, e agora vamos só nossa cabecinha pensando o que a gente quer saber para o ano que vem, né? E aguardem. Doutora, avaliação final da senhora com relação à jornada. Qual foi a visão da senhora, qual o parecer da senhora? Eu não tenho nem o que falar, né? Assim, eu só estou maravilhada, deslumbrada e muito agradecida por ter um evento desse no nosso estado, por ter um evento desse para nossa cidade, não só para nós psiquiatras, porque a gente, querendo ou não, a gente vez ou outra vai para os congressos, a gente sai, mas para a população acadêmica, eu acho que isso não tem preço, sabe? Desde a formação acadêmica, você já ter acesso a esse tipo de conhecimento vai fazer toda a diferença na vida desses futuros profissionais. Nós tivemos um grande número de acadêmicos da área de saúde, e não só da área de saúde, né, doutor? Mas, então, assim, ampliar a visão desse profissional em formação é algo que não tem nem preço, né? Profissionais de todo o estado, né? De todos os municípios, do vizinho estado do Acre, e 1.400 pessoas, 1.600 pessoas numa jornada é realmente fantástico. Sua visão final para encerrar o programa, doutora? Eu acho assim, independente da escolha profissional de quem assistiu, de quem acompanhou, assim, foi informação, foi conhecimento, e aquilo, principalmente até a palestra do Dr. Jorge Jaber, né, sobre suicídio. Então, isso é uma informação que precisa ser divulgada, né? A prevenção do suicídio está em todos nós, a gente precisa fazer. Todos nós, como sociedade, nós temos a obrigação, né, de atentar para isso. Então, a informação que foi fornecida, isso foi espetacular. Eu acho que só tem a somar, né? Doutora Andressa, doutora Elis, muito obrigado por ter comparecido na sala de opinião. Foi um prazer imenso poder receber. Foi um prazer imenso viver essa semana toda aí da jornada com vocês, assistindo e podendo aplaudir os conferencistas, as palestras de vocês. Agradecer imensamente por essa força total, né, na melhoria das condições da saúde pública, né, principalmente na nossa área de psiquiatria. A troca de conhecimento de todos foi algo assim fantástico. Então, muito obrigado pela participação efetiva que vocês tiveram na segunda jornada de psiquiatria do estado de Rondônia. E aqui chegamos ao final. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com um novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento.
A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.